Boa noite, meus irmãos. Nessa quarta-feira, dia 20 de maio, quero cumprimentar você e sua família, onde quer que você esteja nesse momento, com a paz do Senhor. Nós somos gratos a Deus por Ele ter nos sustentado até aqui, nesse dia, e nós estamos gratos e queremos orar nesse momento por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele é em nossas vidas, não só porque Ele faz alguma coisa, mas por aquilo que Ele é. E nós queremos agradecer também a Deus pelo que Ele tem feito, sim, e pedir a Deus também, não só pelos enfermos da nossa igreja, mas também pelos empresários, pelas pessoas que também, pelos seus empregos, pelos seus trabalhos, que Deus continue abençoando, nos sustentando, trabalhando nos nossos governos também, com relação à economia. E nesse momento nós vamos orar. Eu gostaria que você, onde quer que você estiver, abaixasse sua cabeça nesse momento e esteja comigo em oração. Pai nosso, nós te agradecemos por tudo que o Senhor é em nossas vidas, por tudo que o Senhor é, independente de nós, Pai. Nós entendemos que o Senhor é soberano sobre tudo e sobre todos, Pai. E nessa noite nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda irá fazer, Pai, em nossas vidas. E te pedimos, Pai, pelos enfermos da nossa igreja. Te pedimos que o Senhor continue sustentando, continue dando saúde, dando paz, não somente à pessoa que está debilitada, mas também aos seus familiares, Pai. Te pedimos graça e misericórdia sobre tudo que temos vivido até esse momento, Pai. Ser com as pessoas que precisam, Pai, muito dos seus empregos, precisam dessa renda, Pai. Te pedimos pelos empresários da nossa cidade, do nosso país. Te pedimos pelos governantes, Pai, que estão comandando nesse momento tão difícil que estamos enfrentando, não só no Brasil, mas no mundo, Pai. Te pedimos soluções, Pai, para tudo isso. Nós sabemos que nada disso sai do controle nem da vontade do Senhor, Pai. Mas te pedimos, Pai, que o Senhor tenha graça, Pai, conosco. Não porque merecemos, Pai, mas é exatamente porque o Senhor é gracioso, Pai. Te pedimos pela solução dessa pandemia, Pai. Te pedimos por uma saúde que venha, Pai, do Senhor, Pai. Te pedimos que em nome de Jesus, Pai, o Senhor esteja nos incomodando para que em todo o tempo nós possamos louvar e engrandecer o Teu nome, Pai. É a nossa oração que fazemos em nome de Jesus, Pai. Amém. Nesse momento nós estaremos cantando e onde quer que você esteja, louve ao Senhor, separe esse momento para agradecê-lo em música por tudo que Ele tem feito. Tudo pra mim, tu és Jesus.
fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Amém, louvado seja Deus por esses cânticos tão lindos que tocam o nosso coração. Nesse momento nós estaremos tendo uma breve reflexão. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de 1 João, capítulo 2, do versículo 14 ao 17. 1 João, capítulo 2, do versículo 14 ao 17. Enquanto você vai abrindo, eu gostaria de, nesse momento, citar uma família que está enlutada, que ela trouxe muita relevância à nossa comunidade evangélica, que é o Paulo e a irmã Nilma, ambos fundadores do Logos, do grupo Logos, com canções lindas que tocam o nosso coração. Eu tive a oportunidade de conhecê-los e foi um momento muito importante, fez parte da minha conversão e chamado, e eu gostaria de pedir aos irmãos que estivessem orando pelos familiares e amigos e por todos que estão ali em volta deles, que Deus console a vida de cada um deles nesse momento. Mas porque nós temos a oportunidade hoje de sermos relevantes, independente da nossa idade, independente daquilo que temos feito e daquilo que ainda vamos fazer. É interessante porque nós temos que observar fases da vida, né? É interessante observarmos que nós nascemos, crescemos, temos a nossa juventude, nós também temos oportunidades de casarmos, de termos filhos, de nos envelhecermos, e em cada fase o Senhor nos acompanha. E é nessa noite, esse texto chama muita atenção para isso. Ele chama atenção para fases da vida cristã, ou melhor dizendo, estágios da vida cristã. E isso é interessante porque nós vamos observar aqui a partir do versículo 14, que diz o seguinte: Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Não se deve amar o mundo. Aí eu vou cortar. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Para nós falarmos das fases da vida cristã, era interessante nós falarmos das fases que enfrentamos na nossa vida. Há momentos que nós aprendemos muito, há momentos que a gente aplica exatamente aquilo que a gente aprendeu, e há momentos que a gente instrui várias outras pessoas a seguirem um ensinamento. E é interessante que João observa que na igreja havia essa diferença na vivência cristã. Havia pessoas com maior amadurecimento cristão que as outras. E isso é natural.
Isso passa muito pela dedicação e também pela experiência de cada um. Eu gostaria de falar esses 3 estágios, filhinhos, pais e jovens nesse momento. E, em primeiro lugar, a gente vai observar esse estágio de filhinhos, essa fase. Ele diz assim: eu vos escrevo, filhos, porque conheceste o Pai. João, desde o início, ele fala da igreja como filhinhos, ele usa essa expressão para tratar com aquelas pessoas da igreja. É um estágio que todos nós um dia já passamos na nossa vida. Ele está muito envolvido com o momento que você passou pela sua conversão, aquele momento que você encontrou a Cristo, que tudo começou a fazer sentido na sua vida. E nesse momento, a gente passa então a vivenciar o perdão, a graça. É uma das primeiras experiências que nós temos com Deus, é onde a gente sente o perdão dos pecados, de tal forma que estamos em plena comunhão com Deus, e a gente percebe que nada disso poderá nos separar do amor de Deus. É uma fase também que talvez por imaturidade, por não conhecer muito o reino de Deus, como as coisas funcionam, a gente pode acabar se frustrando. Por isso Paulo ele dá algumas recomendações lá em Timóteo a respeito dos neófitos. São pessoas que ainda estão precisando daquele leite ainda materno, ainda não pode ter um alimento tão sólido nessa vivência e caminhada cristã. Nós vemos que nessa fase tudo é bonito, tudo é muito bom, e é muito bacana a gente sentir a presença de Deus lá no início. Nós cantamos muito aquele hino que fala: eu quero voltar ao primeiro amor. É nessa fase que você vivencia aquele primeiro amor. Só que, por algum momento, isso pode acabar. Se talvez a dedicação da leitura da palavra de Deus, da oração, for deixada de lado, tudo isso pode perder. Por isso que a canção diz para quero voltar ao primeiro amor. Porque em algum momento pode ter sido abandonado, pode ter sido deixado de lado. É uma fase muito difícil, é uma fase que realmente precisa de acompanhamento, precisa de instrução, e geralmente quem dá essa instrução é o que nós vamos falar agora em segundo lugar, a segundo estágio, que é os de pais. Diz assim: eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Os pais aqui são aqueles que através do tempo têm crescido no conhecimento de Deus. Eles têm tido não só experiências, como também eles têm aprendido muito através da leitura, através da oração. A sua emoção na conversão pode ter sido uma coisa que aconteceu há muito tempo atrás. Eles receberam esse perdão e têm essa comunhão com o Pai desde os primórdios da sua vida, provavelmente. E nós temos percebido que até mesmo aquelas batalhas enfrentadas enquanto jovens têm sido passadas. Nada mais abala. É aquela pessoa que provavelmente nesse estágio colocou a sua vida sobre a rocha, não colocou ela sobre uma areia. Eles estão no estágio onde a maturidade espiritual é mais vivida, e porque dia após dia eles têm buscado a Deus, eles têm perseverado na busca por Deus, no serviço a Deus, na oração. A disciplina espiritual tem sido feita de tal forma que eles têm progredido para uma profunda comunhão com Deus e para uma maior estabilidade na vida cristã. Quando a gente usa aquela expressão que provavelmente muitas pessoas dizem que é provavelmente aquela pessoa é meu pai na fé. Se a gente pode usar essa expressão, é porque nós estamos dizendo para uma pessoa que tem muita capacidade, pode ter ou não, mas que ela nos instruiu na vivência cristã, no viver com Cristo dia após dia. Isso é muito importante. É interessante
nós falarmos sobre esse estágio, porque nós vamos para um terceiro estágio, que está entre filhinhos e o estágio de pai. Esse terceiro estágio que João está descrevendo aqui, é o estágio dos jovens. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Os jovens são aqueles que estão ativamente vivendo a batalha cristã. A gente às vezes não gosta muito de usar a expressão batalha espiritual, ou batalha, seja qualquer ela que seja, contra o pecado, mas isso acontece. E os jovens, dia após dia, estão enfrentando essas dificuldades. O jovem é aquele que captou a revelação cristã contida na Bíblia e está dia após dia tentando amoldar a sua vida, seguindo ali as exigências éticas que ele faz. Em Salmo 119, versículo 9, diz assim: como o jovem purificará o seu caminho? E o salmista responde dizendo que observando conforme a tua palavra. Essa fase dos jovens é uma fase que a batalha da vivência cristã ela continua muito forte. E ele purificará o caminho se realmente ele observar a palavra de Deus. Quando a gente lê a palavra de Deus, nós estamos ouvindo Deus falar conosco. Você quer ouvir Deus? Leia a palavra de Deus, leia a Bíblia. A compreensão do jovem a respeito da vida cristã não é só gozar do perdão e a comunhão de Deus, mas é combater o inimigo. É interessante isso porque o jovem ele não se deixa levar pelo fato dele ter sido perdoado somente e pensar assim, agora eu posso fazer tudo porque eu estou perdoado. Não é assim. Ele também não quer só aproveitar do fato de viver em comunhão com Deus, mas ele quer viver uma vida vitoriosa, dia após dia. Para eles, o perdão dos pecados passados deve ser acompanhada pela libertação do poder atual do pecado. John Stott diz essa frase. O jovem ele não fica numa situação de bonança, ou então de pensar exatamente que, nossa, agora está tudo bem. Mas ele luta dia após dia para se livrar, através da ajuda de Deus, com o auxílio de Deus, do poder atual do pecado. Isso é muito importante nós dizermos. Como está aqui nesse texto, os jovens têm vencido o maligno, ou seja, eles têm dominado o maligno de tal forma que isso veio a ser uma vitória. Esse domínio ele acontece todos os dias, a toda hora e a todo momento. É aqui que a gente escolhe com quem que a gente vai andar, com quem nós iremos seguir, com quem nós vamos ouvir, se nós vamos ouvir a nós mesmos, se nós vamos ouvir ao mundo, ou se nós vamos ouvir a Deus. Pelo que temos visto aqui no texto de João, nós somos confrontados e nós precisamos escolher. E isso é muito importante. O estágio dos jovens define o rumo que tomaremos a partir do nosso encontro com Cristo. E meus irmãos, eu gostaria que nós abríssemos a nossa Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 5, do versículo 11 ao 14. Hebreus, capítulo 5, do versículo 11 ao 14, que diz assim: quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. De fato, embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante,
tornarem-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. O versículo 11 diz que quanto a isso temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Como assim uma situação difícil de explicar? Nós vemos aqui, a partir do versículo 15, que há algumas cobiças, a cobiça dos olhos, a cobiça da carne, a ostentação dos bens. São cobiças, são coisas que nos atrapalham, que nos levam a um certo conforto talvez, mas isso não vem de Deus. E é aí que mora o perigo. É aí que a gente tem que parar e observar, Senhor, o que estou fazendo com a minha vida? O que estou fazendo com o Senhor? E eu acredito que no nosso atual cenário, e também antes, nós temos vivido um tempo em que nós temos várias plataformas de streaming para assistir Netflix, HBO, qualquer outra forma de assistir vários filmes. E isso nos traz um certo conforto e não deixa que a gente tenha um momento nosso com Deus. Ou se até lembramos de, vou ler a Bíblia, vou orar, a gente fica com um pouco de preguiça. Poxa, mas ler a Bíblia. E é nesse momento que a gente tem que perceber que o mal do nosso século talvez seja a preguiça. Preguiça tem dominado a vida de muitas pessoas. Se tem uma coisa que não te faz progredir de uma fase para outra, é a preguiça. Existe uma coisa difícil de explicar aqui, relatado aos Hebreus. E eu queria trazer aos irmãos a respeito da preguiça, para que a gente viva esses estágios, essa fase nossa da vida cristã, com êxito na presença do Senhor. Tiago Cavaco, ele escreveu um livro sobre a preguiça. Ele separou 6 sermões e escreveu um livro. E ele relata à sua comunidade algumas coisas que ele tem observado nele mesmo e também em alguns irmãos. E ele destaca 3 pontos que eu quero citar aqui nesse momento para a nossa reflexão. Ele diz que a preguiça não é um pormenor do nosso caráter, é um problema da nossa fé. A preguiça não prejudica somente a nós mesmos, mas sim a todos à nossa volta. Só podemos conviver bem com a preguiça se convivermos mal com Cristo. Meus irmãos, perceba o peso dessa fala. Tiago Cavaco, quando ele analisa a própria vida, ele observa que ele, embora seja um pastor batista lá em Portugal, ele tem aqueles momentos que ele realmente sente um pouco de preguiça, mas ele faz uma análise muito importante, porque ele percebeu que quando a preguiça se torna forte na vida dele, significa que ele está tendo um péssimo relacionamento com Cristo. E isso independente da fase que ele estava. É interessante, meus irmãos, que isso pode passar por qualquer fase da nossa vida. E ele diz aqui, para concluir, no seu livro, e eu quero destacar nesse momento e gostaria que os irmãos prestassem atenção no que eu vou dizer. Ele diz assim, que nós devemos atacar a preguiça. Ele diz assim, que nós devemos atacar a preguiça à medida que a preguiça ataca a Cristo. A preguiça é terrível porque impede que aquilo que Cristo fez por nós ao morrer na cruz em nosso lugar, nos leve a fazer aquilo que Ele nos manda. A preguiça é terrível porque de uma maneira chocante revela que não amamos a Cristo. Porque como Ele próprio nos ensinou, sabemos que aquele que o ama faz as coisas que Ele ordena. Entre tantas coisas às quais somos chamados, nunca Ele nos chamou para sermos
preguiçosos. A minha oração essa noite é que a gente esteja alerta, não somente por tudo que tem acontecido à nossa volta. Nós sabemos que dificuldades virão, isso não é novidade, a Bíblia já descreve isso para a gente. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção e a minha atenção nessa noite para a preguiça. Como ela pode nos dominar e como ela pode exercer uma influência tão forte na nossa vida a ponto da gente deixar de ter um momento com Deus, a sós com Deus, um momento gostoso de experiência. A preguiça ela pode revelar a nós o tanto que a gente precisa estar diante de Deus, mas ela também pode revelar a nós aquilo que a gente mais ama, que é o pecado. Por isso nessa noite eu peço a Deus e oro, e essa é a minha oração, para que a gente esteja dia após dia lutando contra essa dificuldade. Ela não chega a ser uma cobiça, mas ela vem sorrateiramente ao nosso coração e se instala. E a dificuldade nossa é viver dessa forma, porque isso pode afetar não só nós mesmos, como a todos à nossa volta. Não podemos conviver com a preguiça, porque significaria dizer que estamos convivendo mal com Cristo. Gostaria de ler, para encerrar, Hebreus 6, do versículo 11 e 12. Hebreus 6, versículo 11 e 12, que diz assim: queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Que por meio da fé e da paciência, a gente possa receber uma herança, não porque a gente mereça, mas porque é graça. E os meios dessa graça, dessa disciplina espiritual, estão aqui contidos na Bíblia. E nós podemos vencer o maligno dia após dia, como jovens. Podemos viver o primeiro amor todos os dias, como os filhinhos. E nós podemos ajudar tantas outras pessoas, como os pais. Que possamos viver todas essas fases da nossa vida cristã, todos os dias. Independente da fase que você esteja agora, procure progredir na fé. Procure ler mais a Bíblia, procure orar mais. Ter esse momento de comunhão também com seus irmãos. Se nesse momento você não tem aqui na igreja, com a sua família. Separe esse tempo, todos os tempos em que você puder, para orar, para estar com a sua família, num culto no lar. A minha oração é que Deus abençoe a sua vida, que Deus nos abençoe, para que a gente tenha uma caminhada mais leve, mas sabendo que precisamos lutar. Eu gostaria de orar nesse momento e lembrar os irmãos que no próximo domingo, às 10 horas, aqui nesse mesmo canal, nós teremos a nossa EBD e às 19 horas nós teremos o culto da noite. Pai nosso, nós queremos te agradecer, Pai, por tudo que és, Pai. Te agradecer porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, Pai. Pai, nós estamos diante de tantas coisas para fazermos e às vezes a gente não se lembra de Ti, Pai. Às vezes a gente deixa de lado. Pai, perdoa os nossos pecados, nossas faltas e falhas. Não deixe que nesse momento a gente tenha preguiça, Pai. Trabalhe no nosso coração, Pai, para que a gente possa ler mais a Bíblia, ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Que a gente também possa orar, Pai, em todo o tempo. Pai, perdoe nossas falhas, Pai. Perdoe nossos pecados. Nós precisamos tanto de Ti, Pai. Dá a nós, Pai, todos os dias a alegria da Tua salvação, Pai. Nos dê um espírito solidário, Pai. Nos ajude, Pai, nesse momento em que temos enfrentado a pandemia, Pai. Essa é a nossa oração que fazemos em nome de Jesus, Pai. Amém.
dia mal, mas Deus me faz assim, pé sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Oh, 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 guarda minha saída, guarda minha entrada, Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir, com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Vem no temporal, vem no dia mal, mas Deus me faz assim, pé sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Oh, 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 guarda minha saída, guarda minha entrada, Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir, com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Meu lugar seguro, minha proteção, todo poderoso, Deus da minha salvação. Oh, 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 oh. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Ei. Se você chegou agora nesse canal, aproveite a oportunidade, siga, compartilhe, e nós queremos agradecer a presença de cada um, na verdade a visualização de cada um, e agradecemos também a Igreja Batista Esplanada, que tem se empenhado grandemente nesse tempo online que temos vivido. Agradecer a presença ali do Lucas, que está nos ajudando muito nesse tempo que estamos enfrentando. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família e até a próxima.